nosso coração ao Espírito Santo. Que esta palavra que nos prepara para a adoração encontre um coração disposto, um coração aberto, um coração disponível. Estamos reunidos neste momento, Senhor, para te ouvir, para te adorar. Dirige-nos a nós palavras que possam acalentar o nosso coração e transformar a nossa vida. Tira-nos da nossa zona de conforto e leva-nos para as águas mais profundas. Nós confiamos e esperamos em Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus que nos prepara para esta adoração não podia ser melhor. O evangelho de hoje, Mateus 11, do 25 ao 30, nos traz 3 versículos que é conhecido por todos nós. E é sobre eles que eu quero dirigir uma breve palavra, preparando para a nossa adoração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós temos aqui o que nós chamamos do grito do Redentor. Qual é o grito do Redentor? Vinde a mim. Vinde a mim. Nós temos no Rio de Janeiro o Cristo Redentor, não é verdade? Está lá com os braços abertos. Por que aquela imagem tão bonita chama Cristo Redentor? Cristo, do grego Christos, é ungido, é o Filho de Deus, Mexiá, o Messias. Redentor, porque Ele nos conseguiu o perdão dos pecados pela sua redenção, derramando o seu sangue na cruz. Então qual é o grito do Cristo Redentor? Vinde a mim. Ele não está de braços cruzados, ele não está de braço caído, não. Ele está com os braços abertos para você. Vinde a mim. Vinde a mim. Não existe peso maior do que a percepção de que a verdade procurada pela alma não é encontrada. Nós podemos procurar esta verdade em várias áreas do conhecimento humano, no coração de várias pessoas, mas nós só encontraremos a verdade plena no coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Karol Wojtyla, Papa João Paulo II, gritou na Praça de São Pedro, na sua primeira missa pontifical. Não tenham medo de abrir os vossos corações a Cristo. Abri para Ele os vossos corações. E por que nós temos esta alegria? Porque Ele quem nos chama, vinde a mim, vinde a mim.
Só Jesus pode mostrar à nossa alma o descanso que ela precisa. Tudo ajuda, mas nada substitui. Eu falava na missa da manhã um pouquinho sobre isso. Você quer descanso? Um clube ajuda, uma praia ajuda, um resort. Mas nada substitui o descanso que Jesus nos dá. E aqui não é um descanso de não fazer nada, é um descanso de fazer a coisa certa, de trocar com Ele o nosso jugo, tirar dos nossos ombros o jugo que nos pesa e receber dele o jugo que nos eleva. É por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Ele diz com autoridade: eu, não são os outros, não são as coisas, não são as situações, é Ele. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. É Ele, é Ele. Guarda isso, se você puder até anote. Na questão do descanso, na questão da fadiga, na questão do cansaço, tudo ajuda, mas nada substitui. Se você tiver tudo e faltar Cristo, você não teve nada. Mas se você não tem nada disso que eu disse, mas você tem Jesus, você já tem tudo. O seu coração descansa, seu coração se aquieta, seu coração se entrega e você confia. Quando a Bíblia fala aqui sobre o jugo, tomai sobre vós o meu jugo, é porque o nosso jugo é pesado, o jugo dele é leve. Primeira vez que o Antigo Testamento falou sobre jugo, do hebraico é motá, que significa barra. O profeta Jeremias vai chamar de cansis, que é a mesma coisa de uma madeira que se coloca no braço da vítima que é condenada, ela saia carregando esta madeira para a humilhação pública. E é bonito que a palavra motá, que é jugo, que significa barra, o seu verbo é mot, e significa tropeçar, cambalear. Então nós podemos escolher o jugo do mundo, que me leva a tropeçar, a cambalear, ou o jugo que Jesus tem para nós, e que é o melhor para nós, Nós temos no Novo Testamento a palavra hebraica dismed, que significa junta de boi, par, né? Par de junta de bois. Então jugo é alguma coisa que você não leva sozinho. Se você leva sozinho, você cai, tropeça, é pesado. Jesus quer nos ajudar a levar o nosso jugo. Por isso a palavra conjugal, cônjuges, conjugalidade vem daí. O jugo de dois. Vamos carregar o jugo nós dois. Aquela canga que se coloca no pescoço dos bois. Quem já viu aí carro de boi? Minas Gerais tem muito, né? Cidades históricas, mais tradicionais. Eles falam que o carro de boi tem que chorar. Você não faz barulho, não é carro de boi bom. O cara que sabe fazer carro de boi, ele tem que pôr o carro para chorar.
E ali a maioria são 2 bois, é um de um lado, outro do outro, com a canga no pescoço, com jugo. Aí você vê que não tem como um boi andar rápido e o outro devagar. Não tem como um boi para a direita, o outro para a esquerda. Não tem como um boi correr e o outro deitar. Eles estão juntos. Por isso que o casal, o cônjuge, que recebeu o sacramento do matrimônio, eles são chamados a caminharem juntos, né? Um do lado do outro, um ajudando o outro. Então Jesus está falando para você e para mim mais ou menos assim: por que você está carregando o seu jugo sozinho, se eu posso ajudar? Por que você quer viver a sua vida sozinha, se eu quero viver ela com você? Por isso que você tem tropeçado, tem cambaleado. Jugo, Jesus pega esta palavra porque os mestres da lei usavam muito a questão do jugo da lei, era pesado. E Jesus oferece um jugo que vem do conhecimento do Pai, vem de saber quem é Deus e quem é Jesus. Santo Agostinho e os outros pais da igreja, eles dizem que o jugo que vem de Jesus parece uma pena leve. Então cria na sua cabeça essa imagem. Imagina você carregando um toco pesado, uma barra de madeira, e alguém oferece para você uma pena, fala assim: olha, me dê essa barra que eu vou carregar, carrega essa pena aqui para mim. Quem não trocaria? O jugo do mundo é pesado, o jugo de Cristo é leve. Como que o diabo está pervertendo as consciências, né? Hoje a gente ouve o contrário. Não, o prazer é no mundo, a dor é com Cristo. O jugo leve é do mundo, o pesado é de Cristo. Inverteram as coisas, né? Agostinho vai dizer assim: o jugo de Cristo não me derruba no chão, mas nos torna capazes de alçar voo para os céus. Pelo que também é muito diferente daquele jugo que as autoridades judaicas ofereciam. O jugo de Cristo me ajuda a voar. É Santo Agostinho quem vai dizer: pegue um passarinho e veja, conforme o tamanho do passarinho, maior é a asa, né? Essa asa está pesada, é muita pena, é muito esforço. Eu vou te aliviar o jugo, eu vou te aliviar o peso. Aí vai e corta a asa do passarinho. Ficou mais leve? Ficou, lógico. Ele já não tem mais as 2 asas. Mas a minha pergunta é: e agora? Não voa mais, né? O cara está só na terra. Uma carreta, pega uma carreta com as bitrem, com as baita mesmo, e fala assim: nossa, o motor da carreta é muito pesado. Eu vou aliviar a carreta, vou aliviar o seu jugo. Você vai tirar o motor da carreta. E daí para frente? Você vê um avião, um Boeing, fala: olha, eu vou aliviar o seu peso, eu vou tirar a turbina. Um peso, né? Depois da turbina, para que serve aquele avião? Então entenda que não existe uma vida sem peso, uma vida sem jugo, uma vida sem sacrifício. Não nos vendamos a promessa diabólica de uma vida sem dor e sem sacrifício. O que Jesus quer fazer conosco não é nos privarmos de um fardo, mas substituir. Ele vai trocar.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus vai tirar um jugo e ele vai colocar um outro. Mas como que eu entendo este peso que o Senhor coloca então nos meus ombros, tirando o que já estava? É o motor da carreta, é a turbina do avião, é a asa do pássaro. Pesa, mas sem isso, ninguém anda, ninguém voa, ninguém evolui, ninguém cresce. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que o refrigério que o Senhor quer nos dar não é para um cansaço material, físico apenas, financeiro, mas é um cansaço espiritual. Jesus lança seu apelo a almas cansadas e não apenas a corpos cansados. Corpos cansados. Eu estou morto, não trabalhei demais, não corri demais. Não é esse cansaço. É o cansaço do coração. É o cansaço da alma. É o cansaço de uma vida sem sentido. Vinde a mim. Vinde a mim. Meus irmãos, nós precisamos abraçar o jugo de Cristo. Santo Agostinho vai dizer: o peso do jugo de Cristo serve de asas para a nossa alma. Só Jesus pode nos dar descanso. Tudo ajuda, mas nada substitui. Guardou isso? Só Jesus pode nos dar descanso. Nós devemos buscar esse descanso. Ao mesmo tempo que Jesus oferece, é uma busca nossa, e nós devemos buscar. Vinde a mim. Como, Senhor? Como que nós vamos hoje a Ti? Você que está comigo nesta adoração, e já vamos expor o Santíssimo, você foi a Jesus. Você foi a Jesus. Quando você vai à missa, você está buscando Jesus. Quando você lê a Bíblia, você está buscando Jesus. Quando você faz o bem, você está buscando Jesus. Quem busca, encontra. Então, meus irmãos, que nós possamos ter no coração essa certeza de que nós estamos cansados porque ainda não nos entregamos totalmente àquele que pode nos dar o descanso da alma, o descanso do ser, o descanso do coração. Várias coisas na vida são importantes, mas eu ouvi a resposta de uma senhora idosa, humilde, mas que ela foi certeira. Eles estavam perguntando qual é a coisa mais importante da vida. Claro, tem várias, né? Claro, tem várias. Mas uma senhora humilde respondeu assim, eu concordei com ela: a coisa melhor da vida é ter sossego. Como é ruim uma vida sem sossego, uma vida sem tranquilidade, uma vida sem paz. E tem muitas pessoas que estão tendo uma vida desassossegadas, uma vida inquieta, uma vida sem esperança. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Não busque o seu descanso em outros lugares que você não vai encontrar. Busque em Jesus. Busque em Jesus. Vou contar os detalhes, senão a família descobre quem é, vão achar que eu estou falando mal. E não é mal, só dando um exemplo aqui. Fui almoçar com um casal, e o casal convidou outras pessoas da família. O casal é muito praticante. A maioria da família é o tal do católico não praticante. Mas ficaram sabendo que eu ia e foram.
Aí eles brincando lá, falando por que eles não iam à missa. Ah, eu vou, depois eu vou. Aí eu fiz uma pegadinha. Claro que eles não viram que era pegadinha, mas eu fiz. Eu perguntei para eles, olha, se vocês soubessem que Jesus estaria domingo lá na igreja, Jesus mesmo. Aí uma mulher disse assim, ah, padre, nesse caso, não haveria igreja que caberia. Se o pessoal ficar sabendo que Jesus vivo mesmo estaria lá, não existia católico não praticante. Aí eu dizia para eles, então veja, que o que está faltando não é Jesus vivo. O que está faltando é a fé na presença dele na Eucaristia. Porque todo domingo o Senhor está vivo na Eucaristia. Só que muitos não creem. Muitos podem pensar que é um pão abençoado, que é um sinal. Não, não, não. É o Senhor. E esse Jesus vivo é que nós vamos entronizá-lo agora. Esse Jesus vivo é que vai entrar aí na sua casa. E aquele Cristo que há 2000 anos disse, vinde a mim, Ele está chamando você. Ele me chama nesta manhã para que Ele nos dê descanso, para que a nossa alma volte à paz, que nós tenhamos um momento de refrigério e reavivamento. Tenha certeza, o Senhor visita agora a sua família, a sua casa, a sua vida, para que tenhamos nele vida e vida plena. Cantemos. Você pode clamar este nome, Jesus. Jesus. Este nome tem poder. Vamos clamar mais uma vez, cante. Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus convida a todas as pessoas que estão cansadas. E certamente há muita gente cansada agora conosco. E não é apenas um cansaço físico. É um cansaço de lutar e não conseguir enxergar as coisas melhorando. Pessoas cansadas por estarem doentes. É uma enfermidade que não melhora.
Você sai de uma enfermidade, cai em outra. Você já disse até para si mesmo: estou cansado dessa vida. Talvez o seu cansaço seja dificuldades na sua área relacional, na sua área amorosa, seu namoro, seu casamento. Talvez o seu cansaço seja na área financeira. Pessoas cansadas de passarem necessidade, cansadas de não conseguirem quitar as dívidas, pessoas cansadas de passar falta das coisas. Você está cansado de quê? Pessoas que já estão cansadas, esgotadas por causa da depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Pessoas que ficam pensando em suicídio porque se cansaram da própria vida. Jesus está chamando a todos: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos fardos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Esta manhã, o Senhor dirige a todos nós um convite para mudarmos de vida. Preste atenção. É uma história que conta que um grupo de escoteiros foram acampar no meio de uma mata, a floresta norte-americana, e eles colocaram um grande caldeirão no fogo para fazer uma sopa, sopão. Eram alguns jovens, né? E colocaram então os legumes, colocaram o macarrão, colocaram a carne e deixaram aquilo ali para ferver, porque demora. Era um caldeirão maior. E enquanto aquele fogo ia aquecendo aquela sopa, eles foram cortar alguns galhos para as tendas, para as barracas de dormir. Nesse meio tempo, apareceu um grande urso. Ele foi até lá, não é? Seguindo o cheiro daquela sopa. E ele então olha para o caldeirão, ele cheira, ele vê que ali está comida. O urso não pensa duas vezes, ele abraça aquela panela,
para comer tudo, só que a panela está fervendo. E aquilo começa a queimar os seus braços, aquilo começa a queimar a sua barriga. E na cabeça do urso, aquela dor era alguém tentando tirar a panela. Então ele abraçava cada vez mais. Quanto mais doía, mais ele abraçava. Depois de algum tempo, os escoteiros voltaram para aquele lugar e viram sentado debaixo de uma árvore, abraçado com aquela panela de sopa, um urso morto. Ele morreu. E todos já sabem, a única coisa que ele precisava fazer, largar a panela, abandonar aquela panela. Aquela panela fervendo para aquele urso, era um jugo pesado, um jugo que o fazia sofrer. E nem, meus irmãos, nem todas as vezes nós queremos abandonar o que nos faz sofrer. A gente fica com a ilusão, eu vou tentar mais uma vez, que dessa vez vai ser diferente, vai melhorar. Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, larga o seu e pega o meu. O meu é leve, o meu é suave, o meu leva para o alto, o meu leva para Deus. Qual o jugo que você está sendo convidado a largar? O que na sua vida tem trazido para você sofrimento, tristeza, dor? Nós entendemos no Evangelho que não é um abandonar o jugo. Então eu vou tirar esse jugo, eu vou ter uma vida leve. Não. Você vai trocar o peso. Santo Agostinho vai dizer, interpretando este Evangelho, que o jugo que mais nos pesa é o pecado. É o pecado. Então, largar o jugo do pecado e pegar o jugo de Jesus. Nós ouvimos na pregação que Santo Agostinho nos explica que o jugo de Jesus é leve, é suave. Pessoas que ficam pensando: como que eu posso ter uma vida sem peso, sem dor, sem sacrifício, sem jugo? Quem fica soprando isso na nossa cabeça é o diabo. O diabo que quer uma vida fácil, uma vida sem problema nenhum, quer uma vida sem jugo. Não existe. Ou você está carregando um jugo que te leva para o inferno, ou você está carregando o jugo de Cristo, que é a cruz que te leva para o céu. Não há como caminhar sem jugo. Tire o motor da carreta, ela não anda. Tire a asa do pássaro, ele não voa. Tire a turbina do avião, ele não decola. Tire o jugo da sua vida. Não existe. Então nós precisamos escolher. Não é se vamos ou não carregar o jugo. Isso não tem como escolher, não. Nós vamos carregar. O que nós devemos escolher é qual? É o jugo de Cristo ou é o jugo do mundo? É o peso que nos leva para o alto, que
que nos puxa para baixo. E a escolha nem sempre é simples. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos ter sempre um ouvido de discípulo, um coração de estudante, aquele que quer aprender todos os dias. Jesus vai dizer: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Jesus quer ensinar. Mas você quer aprender? Eu tenho o costume, isso é um costume que eu tenho, toda a vida eu fui assim, de ler manual. Quando eu compro um celular, liquidificador, algum eletrônico, eu perco um tempinho ali lendo o manual. Sabe qual é o problema de muita gente? Aí eu já sei. Aí aquilo que você compra tem atualizações e tem coisa ali que você não sabe e você fica usando como o antigo. Isso acontece muito com celular. Você tem um celular, você troca o celular. Não, mas eu já tinha celular. Aí você começa a mexer. Quando alguém fala: olha, você sabe que tem esse recurso aí? Ué, eu não sabia não. Você sabe que o celular faz isso? Eu não sabia não. Por quê? Porque nós devemos estar aprendendo sempre. Qual que é o manual de instrução da vida? É a Bíblia. Aí a pessoa olha para a Bíblia e que ela fala: ah não, eu já sei. Aí quem já sabe não aprende. Quem já sabe não aprende. Diga para Jesus: Senhor, eu quero aprender. Eu quero ser manso e humilde de coração para aprender. Eu quero buscar para encontrar. Eu quero procurar para achar. Quero bater nessa porta para que ela se abra. Alivia, Senhor, o nosso cansaço. Alivia, Senhor, o cansaço de tantos que estão conosco agora. Pessoas realmente cansadas. Cansadas do casamento, cansadas da família, cansadas de pelejar com doença, cansadas de não ter dinheiro, cansadas de relacionamento frustrante. Nós estamos aqui, Senhor. Vinde a mim. Nós estamos aqui, Senhor. Aqui estou. Eis aqui os teus servos. Faça-se na nossa vida segundo a tua palavra. Eu estou aqui. Convido você que está conosco a ir rezando no seu coração e a repetir esta oração. Eu vou rezando baixinho e você vai repetindo no seu coração.
Senhor Jesus, eu tomo posse da Tua palavra. Eu quero, Senhor, te buscar acima de todas as coisas. Eu necessito deste descanso, não um descanso para o meu corpo, mas para o meu coração, para a minha alma, para a minha vida. Eu quero, Senhor, abandonar o jugo do mundo para carregar a Tua cruz, a minha cruz de cada dia. Obrigado, Senhor, porque nos levas para águas mais profundas, para vivermos e compreendermos bem a Tua palavra. É isso que pedimos, é isso que queremos. Por isso vos louvamos. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Preparando para esta bênção, nós já apresentamos ao Senhor peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, todo o material religioso, terços, escapulários, imagens, livros, alianças, pedidos de exame. Abençoe também esta água, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que esta bênção traga ao nosso coração a paz e o descanso que tanto precisamos. Louvo a Deus por cada pessoa que esteve conosco nesta adoração. Você que está nos canais no YouTube, pela rede Evangelizar de televisão, Deus abençoe a todos e cada um. Você que está participando dessa adoração também, neste momento aí da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador. Que esta